Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com grande alegria, estamos hoje cumprindo uma promessa que nós fizemos no início do ano. No dia 16 de janeiro deste ano de 2020, nós comemoramos 800 anos do martírio dos primeiros mártires franciscanos, os protomártires franciscanos. 5 mártires, 3 sacerdotes e 2 leigos que foram executados, martirizados pela fé cristã em Marrocos. E esse martírio é muito importante e influenciou enormemente a história da Igreja por várias razões, mas a principal delas é o fato de que estes 5 mártires mudaram a vida de um sacerdote, um cônego regular de Santo Agostinho, que morava no mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, Padre Fernando de Bulhões. Você diz, mas padre, nunca ouvi falar desse sujeito. Claro, porque você conhece Santo Antônio. Santo Antônio, o santo nascido em Lisboa, Santo Antônio de Lisboa, o santo sepultado em Pádua, Santo Antônio de Pádua, grande franciscano, santo popular, muitíssimas pessoas têm devoção a Santo Antônio. Aqui no Brasil, além da fama de milagreiro, tem também a fama de casamenteiro, né? E é dessas grandes festas populares que nós temos no mês de junho. Então, iniciando esse mês de junho, mês de Santo Antônio, que nós iremos celebrar no dia 13, vamos comemorar esses 800 anos de acontecimentos fundamentais na vida de Santo Antônio, e vamos aproveitar e conhecer melhor quem é o grande Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. Pois, bem, a primeira coisa é que para muitos brasileiros que não se deram ao trabalho de conhecer a vida, e essa é uma das grandes contradições de Santo Antônio, exato o fato que as pessoas são muito devotas a Santo Antônio, mas não fazem ideia de quem ele foi, né? Somente conhecem aquela imagem de um frade com o menino Jesus num braço e um lírio no outro braço. E a gente sabe que pedindo coisas para ele, acontecem os milagres. Mas nós não sabemos quem realmente foi Antônio, porque ele é tão santo. Então, a novidade primeira para muitos brasileiros é que Santo Antônio era português. Sim, português. O reino de Portugal tinha acabado de nascer, né? Ele foi iniciado por Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, teve o seu sucessor, Sancho I, e nós estamos no 3º rei de Portugal, Afonso II, apelidado também de Afonso o Gordo. É durante o reino de Afonso II que nós vemos esses acontecimentos de 800 anos atrás, a entrada de Santo Antônio para a ordem franciscana. Então, é só para a gente se localizar na história. Sim, Antônio nasceu em Lisboa. E para nós, claro, Lisboa, o que é Lisboa? Lisboa é a capital de Portugal. Mas não era assim na época. Ou seja, nós estamos num Portugal que inicia, e Portugal iniciou no norte. Por quê? Porque o sul da Península Ibérica estava tomado pelos árabes, né, muçulmanos. Havia um califado, né, que
digamos, reinava todo o norte da África, a parte mais ocidental do norte da África, chamada de Maghreb, né? E o sul da Península Ibérica. Era ali uma unidade política, um califado, que na época em questão tinha a sua sede, a sede onde estava o rei, por assim dizer, o califa, era Sevilha. Então, no norte da Península Ibérica, você tinha vários reinos. O reino de Portugal, que era no extremo ocidente, o reino de Leão, o reino de Castela, e depois, mais para o lado da França, né, Navarra e Aragão. Eram esses reinos cristãos que estavam, às vezes, brigando entre si, mas também lutando para retomar, reconquistar a Península Ibérica para os cristãos. É nesse ambiente que nasce o nosso querido Santo Antônio. Nasceu, portanto, no Reino de Portugal. O Reino de Portugal, que, como eu estou explicando para você, começou no norte, lá em Guimarães, mas o centro importante de Portugal, nesse momento, era a cidade de Coimbra. Lisboa existia, Lisboa era cristã, mas Lisboa não era a sede do reino, não era a cidade mais importante do reino. É na cidade, então, de Lisboa que nasce Fernando de Bulhões. A tradição nos diz que a casa de Fernando era praticamente, assim, do lado da igreja de Santa Maria. Essa igreja de Santa Maria, depois, mais tarde, vai ser a Catedral de Lisboa, a Sé de Lisboa. E a casa de Santo Antônio, depois vai ser transformada em igreja, que é a igreja onde Santo Antônio, que marca o local onde Santo Antônio nasceu. Então, Antônio nasceu e foi levado para ser batizado lá, nesta igreja de Santa Maria, recebeu o nome de Fernando, que era um nome muito comum na Península Ibérica, por causa dos vários reis e nobres. Fernando foi batizado e os seus pais quiseram desde o início que ele recebesse uma boa educação. E aqui que vem uma das coisas importantes a respeito de Fernando, futuro Santo Antônio. É que ele iniciou a vida recebendo verdadeiramente uma educação. Se você for pegar as primeiras biografias de Santo Antônio, a mais antiga, por exemplo, a Assídua, chamada Legenda Assídua, que é a bibliografia mais antiga, você vai ver que isso é um fato bem claro e, claro, se ele recebeu educação desde o início, se os pais se preocuparam que ele recebesse as letras, ou seja, que ele fosse educado lá na igreja de Santa Maria, que era cuidada pelos cônegos regrantes de Santo Agostinho, certamente ele recebeu ali a educação básica, que era o trivium, o quadrivium, etc. Se ele recebeu essa educação, tem toda a lógica que os seus pais não fossem somente plebeus. Aqui eu quero aproveitar para falar uma coisa a respeito, nessas vários vídeos que eu vou gravar a respeito de Santo Antônio, a gente tomar muito cuidado, porque existe todo um processo de releitura da história da Igreja Católica, história até dos Evangelhos, né, que quer abordar a história dos nossos santos com um grande ceticismo. Ou seja, quanto mais nós transformarmos os santos em pessoas
igual a nós, quanto mais nós depreciarmos as suas qualidades e as suas virtudes, então isso é mais próximo da história. Como se fosse absolutamente proibido que houvesse gênios espirituais e pessoas realmente talentosas dentro da igreja. Pois bem, o que nós vemos? O que nós vemos é a grandeza de um homem que mais tarde será proclamado doutor da igreja. Você pega os sermões de Santo Antônio, que foram recentemente publicados pela editora Vozes, aqui no Brasil, você vê claramente que ele merece o título de doutor da igreja. Mas de onde foi que surgiu isso? Bom, esse rapaz foi educado quando era criança, né? Não surgiu assim do nada. Santo Antônio morreu com 36 anos. Se ele morreu com 36 anos, grande pregador e doutor da igreja, ora, a formação dele tem que ter começado logo cedo. Ele tem que ter ali um substrato natural para isso. Então, veja, os pais de Santo Antônio o levaram para o batismo lá na igreja de Santa Maria, futura sede de Lisboa. Lá ele foi consagrado a Nossa Senhora e lá ele recebeu suas primeiras letras, ou seja, sua primeira formação. E a formação recebeu de onde? Recebeu daqueles que eram os padres responsáveis daquela igreja, os cônegos regrantes de Santo Agostinho. E logo, desde o início, Fernando manifestou um talento enorme para o estudo. E, não somente, uma piedade extrema. E essas vão ser as duas características maravilhosas de Santo Antônio. Ou seja, nós estamos falando aqui de um homem que tinha, sim, uma vida intelectual e tinha uma vida de piedade. Nota de rodapé. Mais tarde, quando Fernando entrar para a Ordem dos Franciscanos e se tornar Santo Antônio, ele vai receber uma cartinha, um pequeno bilhete do próprio São Francisco, fundador da Ordem, em que São Francisco, que era muito avesso a que seus frades estudassem teologia, encarregou Frei Antônio, Santo Antônio, de montar um centro de estudos em Bolonha para ensinar teologia aos frades. E diz São Francisco no seu pequeno bilhete: desde que não percam o espírito de oração, a piedade, o sentido do sobrenatural, que esta era a preocupação de São Francisco. São Francisco escreve para Santo Antônio dizendo assim: ao meu bispo Antônio. Meu bispo. Santo Antônio não era bispo, era padre. Mas ensine teologia, desde que não deixe de lado, né, a piedade, ou seja, o espírito de oração. E essa é a grandeza de Santo Antônio desde o início. O pequeno Fernando era devotíssimo, menino de grande sensibilidade espiritual e inteligentíssimo, dessas memórias prodigiosas. Ou seja, a gente poderia dizer assim que provavelmente Santo Antônio era desses fenômenos de memória fotográfica, como São João Bosco, por exemplo. Para São João Bosco, ler era como se ele estivesse escaneando uma página e gravando tudo, né? Ou seja, tem o episódio da vida do pequeno João Bosco, em que um dia ele esqueceu de levar o livro na aula. Aí o professor: Bosco, pegue tal livro
abra na página tal e leia. Ele pegou um outro livro, abriu e recitou. Quando ele terminou, ele se sentou, a turma aplaudiu. O professor disse: "O que é isso?" Professor, porque ele está sem o livro. Ou seja, essas coisas existem, gente. E pela quantidade de citações bíblicas dos sermões de Santo Antônio, é uma coisa tão prodigiosa que ele foi apelidado de Arca do Testamento. Ou seja, se você perdesse a Bíblia, mas tivesse Antônio vivo, ele era capaz de reescrever a Bíblia. Ele era a Arca do Testamento. Então imaginem, aqui as pessoas tentam depreciar, dizendo, fazer a infância de Santo Antônio como sendo uma infância normal, de um moleque traquinas como os outros, etc e tal, porque isso faz com que Santo Antônio fique mais próximo da gente, não sei o que, etc, etc. Mas como se alguém precisasse provar que os santos são humanos, né? Os santos são seres humanos. Agora, são seres humanos que, além de agraciados, que também têm, no caso de Santo Antônio, um talento extraordinário. Que maravilha quando a graça que supõe a natureza encontra uma natureza cheia, facultosa, ou seja, cheia de talentos, prendada. E é o caso do nosso querido Fernando. Fernando, então, foi crescendo. Segundo a tradição, ele, sendo de família de origem nobre, bem educado lá na cidade de Lisboa, a sua família começou a ter pretensões cavalheirescas para ele. Não é? Ou seja, que ele realmente tivesse um futuro. Isso não está comprovado historicamente, mas é bastante plausível que assim seja. O fato, porém, é que na vida assídua de Santo Antônio, ou seja, essa vida mais antiga, o cronista, que é um frade franciscano anônimo, nós não sabemos quem escreveu, o cronista diz que lá por volta dos 15 anos de idade, Fernando começou a sentir que a sua pureza estava em perigo. Ou seja, um rapaz inteligente, devoto, temente a Deus, vendo que ele era um rapaz talentoso, todas as mocinhas casadeiras da cidade ao redor dele, o que é que ele fez? Pediu para os pais para ser religioso. E então entrou na ordem daqueles que tinham sido seus educadores, né? Os cônegos regrantes de Santo Agostinho, que tinham um mosteiro fora da cidade de Lisboa, mas sempre na cidade de Lisboa, o mosteiro de São Vicente de Fora. Hoje, o mosteiro de São Vicente de Fora não é mais da ordem agostiniana, é patrimônio do Estado, porém é a sede do Patriarcado de Lisboa, é o Paço Episcopal, onde está o Patriarcado de Lisboa. Claro que o prédio completamente refeito e remodelado. Mas o fato é que Santo Antônio foi para o Mosteiro de São Vicente e ali
ele foi com esse intuito de entregar-se a Deus para não ser dividido. Então, aquele lírio que Santo Antônio carrega nas suas imagens não é de brincadeira, né? Alguns biógrafos modernos têm a necessidade, para trazer Santo Antônio mais perto, né, das nossas vidas, inventar conversa de que Santo Antônio teria tido quedas contra a castidade, contra a pureza, porque aí ele fica mais parecido com a gente, né? É totalmente absurdo. Por que é que uma pessoa não pode ser educada na pureza? As fontes mais antigas nos dizem isto, e não tem por que duvidar, a não ser que nós sejamos tão maliciosos, tão luxuriosos, tão depravados, que não possamos conceber que uma pessoa seja pura, virgem e casta. Aí a dificuldade é sua, né? Não é de Santo Antônio. Então, ele foi e se recolheu no mosteiro e escolheu a vida. Porque é religioso, porque por causa da sua, do seu amor para com a Virgem Maria, o seu amor para com tudo aquilo que é puro e santo, é evidente que isso o levou a querer ser puro e a querer ser santo. Só que o mosteiro de São Vicente de Fora não era fora suficiente. Santo Antônio, que com 15 anos entrou no mosteiro, só para você se localizar no tempo, nós estamos aqui em 1210, portanto, 10 anos antes da entrada dele para os franciscanos. Santo Antônio passou ali 2 anos no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, mas viu que ali não era distante o suficiente. Que os seus amigos, seus conhecidos, seus familiares continuavam constantemente requisitando, visitando, indo atrás dele, e ele querendo ser mais radical ainda, pediu insistentemente aos seus superiores que ele fosse transferido. E foi transferido então para Coimbra. Coimbra, né, que era a sede do Reino de Portugal, mas onde os cônegos regrantes tinham o Mosteiro da Santa Cruz. É aqui que então irá se dar aquele encontro importantíssimo de Santo Antônio com as relíquias, ou seja, com os corpos dos 5 mártires marroquinos, franciscanos, que irá mudar a vida de Antônio para sempre. O fato é que Santo Antônio, lá em Coimbra, teve mais possibilidade ainda de estudar. A biblioteca do Mosteiro de São Vicente de Fora era uma biblioteca rica, né, para os padrões da época, também rica em questões de ciências naturais, etc., mas Coimbra era muito mais. Então ali Santo Antônio pôde verdadeiramente estudar. Algumas pessoas tendem a contrapor esta fase da vida de Santo Antônio como estudioso, devoto, com a outra fase dele de pregador, popular, etc., como se fosse uma verdadeira ruptura. Não há ruptura nenhuma, no sentido de descontinuidade. Há ruptura no sentido de maior radicalidade de entrega, de doação,
Sim, nesse sentido sim, mas Santo Antônio não rompeu com a vida intelectual. Nós iremos ver depois como ele, pregador, era verdadeiramente martelo dos hereges, arca do testamento, com todo o estudo que ele fez antes, que floresceu, né? Então, nós não sabemos muitos detalhes desses primeiros anos da vida de Santo Antônio, mas é importante lembrar que o santo que ele será depois já começou a ser construído nesta época. Santo Antônio entra para os franciscanos com 25 anos. Quer dizer que de 10 a 11 anos ele ficou nos agostinianos. Com 25 anos, e ele morreu com 36. Ora, é evidente que aquele santo extraordinário que ele foi nos últimos anos de vida como franciscano foi construído antes. E que essa vida intelectual dele não era uma vida intelectual desencarnada, sem devoção nenhuma, etc. Porque ele mesmo se demonstrou com uma sensibilidade enorme para a vida espiritual ainda neste período, né? Ainda nesse período, ele já iniciou, né, o seu caminho de santidade. O fato é que Antônio, estando ele no centro do Reino de Portugal, também não poderia estar completamente isento de intrigas da corte, de jogos de poder, de influências políticas. Por quê? Porque, claro, tudo aqui nós estamos diante de um reino que está sendo fundado, o Reino de Portugal, e ali precisava-se de uma forte aliança com a Igreja. O fato, porém, é que quando o rei Sancho I, ou seja, o segundo rei de Portugal, morreu, quando ele deixou o seu testamento, deixou como seu herdeiro no reinado o seu filho, né? Afonso II, apelidado de Afonso o Gordo, como eu já falei. Mas o rei Sancho I era prolífico, tinha vários outros filhos. E ele deixou 3 de suas filhas com castelos e títulos de rainhas. Somente o título. Mas aquilo significava algum poder sobre aqueles castelos e aqueles domínios. E aqui começou uma briga entre o rei, Afonso II, e as suas irmãs. Irmãs estas que eram muito devotas, tanto que entraram para ordens religiosas e foram beatificadas, as 3. 3 beatas, beatificadas pela Igreja Católica, né? É claro que ali começou um conflito de poder, porque Afonso II queria centralizar as coisas e sentia que, dando tantas riquezas, títulos e reconhecimento às irmãs que eram religiosas, o rei ficava um pouco capenga, digamos assim, e dependente demais da igreja. Um irmão dele, irmão mais novo, Dom Pedro, começou a defender as irmãs. E teve que depois, por causa destas guerras e conflitos internos, fugir, né, para, para fora de Portugal e terminou depois
como mercenário no Marrocos. Guarda essa informação, porque ela vai ser importante quando nós falarmos, então, dos mártires de Marrocos. Como é que este infante, Dom Pedro, irmão do rei de Portugal, foi terminar lá. Foi por causa destes conflitos. E aí nós vamos poder entender melhor como é que Fernando de Bulhões, já então padre ordenado, cônego regrante da ordem de Santo Agostinho, viu que a melhor forma que ele tinha para ir para o reino dos céus seria seguir São Francisco e embarcar para Marrocos. Mas isto nós vamos ver depois de um breve intervalo. A gente volta já. Muito bem, retornamos para continuar o nosso estudo sobre Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. Quem é este grande doutor da Igreja? Nós estávamos falando dos anos iniciais da vida de Santo Antônio, né? Santo Antônio nasceu em Lisboa, entrou para os cônegos regrantes de Santo Agostinho, mas num passo de maior radicalidade, pediu para ser transferido para Coimbra. E é ali, em Coimbra, centro do reino de Portugal, que Santo Antônio irá aprofundar o seu conhecimento, estudar e ir se santificando, até que finalmente esse seu anseio pela santidade vai levá-lo a entrar na ordem franciscana. Mas, para a gente entender a continuação da história, nós precisamos dar uma passeada fora da vida de Santo Antônio e nos recordar de um contemporâneo, uma pessoa que nasceu praticamente no mesmo ano em que nasceu Santo Antônio, é um rapaz chamado Francisco de Assis. Claro, São Francisco de Assis nasceu em Assis, na Itália, e, ao contrário do nosso Santo Antônio, São Francisco nunca foi sacerdote. Francisco se converteu, tornou-se um grande santo, e atrás de Francisco, que nunca quis, no fundo, fundar uma ordem religiosa,
vieram irmãos e depois irmãs que queriam imitá-lo. E como se fosse assim, uma florescência espiritual extraordinária, como se fosse algo milagroso, começam a brotar seguidores de Francisco na Europa inteira. Numa época em que a ordem religiosa ainda não havia sido reconhecida, não havia nenhuma bula papal que reconhecia e dava autorização para São Francisco ter esse grupo de religiosos que queriam viver o evangelho com radicalidade, se entregar, né, de uma forma que pudessem viver o evangelho tal qual eles liam. Esse grupo foi um prodígio sobrenatural na história da igreja. Vejam só, quando São Francisco foi a Roma procurar aprovação para que o seu grupo de maltrapilhos pudessem viver conforme a vida evangélica, eles encontraram uma grande oposição. E para nós isso pode parecer uma coisa absurda. Como é possível? Porque a única coisa que Francisco queria era viver conforme os evangelhos. Só que na Cúria Romana ele encontrou cardeais e teólogos que disseram: não, mas o evangelho não é para ser vivido. Por quê? Porque a igreja, que já tinha 1.200 anos de história, ela foi se enriquecendo da sabedoria de interpretação do evangelho, mas, infelizmente, havia, de fato, uma doença que começou a se espalhar dentro da igreja, que era a doença dos maus cristãos, os cristãos preguiçosos, os cristãos que não queriam ser santos. Então, é claro, em cima daquilo que é o tesouro espiritual da igreja, foram sendo acrescentadas interpretações que aguavam o evangelho, diluíam o evangelho na sua radicalidade. E o que queria Francisco? Viver o evangelio sine glossa. Ou seja, viver o evangelho, mas sem aquelas notas marginais de explicação que diluíam e faziam com que o evangelho fosse menos radical. Ele queria viver a radicalidade. E essa radicalidade tem duas coisas que ele vê claramente nos apóstolos que seguiram Jesus. Primeiro, eles deixaram tudo. Essa é a pobreza. Não é? Mas além de terem deixado tudo para estar com Jesus, vida de oração, para segui-lo, etc., esses apóstolos que deixaram tudo para estar com Jesus foram também enviados em missão. Então, desde o início do movimento franciscano, havia uma grande missionariedade, uma vontade, um zelo ardente de converter as pessoas. Afinal, para quem foi que Jesus disse, se não para os apóstolos que tinham deixado tudo, ide pelo mundo, fazei discípulos? É importante essas duas realidades, porque, novamente, repito o que eu disse anteriormente, existe, infelizmente, dentro da própria Igreja Católica, uma tendência de se ler a vida dos santos para adaptá-la aos gostos do homem moderno. Então, como nós estamos numa sociedade de indiferentismo religioso, onde todas as religiões são iguais, não importa o quê, existe uma tendência de transformar São Francisco de Assis num líder, né, do diálogo interreligioso, da indiferença religiosa, que tanto faz se você é cristão, se você é muçulmano, se você é budista, se você é ateu. O importante é que nós somos uma fraternidade universal cósmica.
não é? Isso não tem nada a ver com o São Francisco histórico. São Francisco queria a conversão das pessoas. São Francisco era verdadeiramente um grande evangelizador. E uma das coisas que incomodava São Francisco era o fato de que ele, apaixonado por Jesus, via que havia uma porção enorme da humanidade que não conhecia Cristo e que o rejeitava. E esta porção da humanidade eram os muçulmanos. Vamos recordar que nós estamos no tempo das cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas foram uma resposta tardia e insuficiente dos cristãos às invasões muçulmanas e aos crimes que esses invasores muçulmanos iam fazendo. Ou seja, nós estamos falando aqui de um poder bélico e assassino que ia, como um rolo compressor, invadindo cada vez mais território e impondo a sua religião. Não tem como não descrever dessa forma a expansão da religião muçulmana. Foi assim que começou. Começou na base da espada. Ora, os cristãos reagiram a isso. E reagiram querendo tomar de volta territórios que haviam sido conquistados, exatamente porque ou você faz alguma coisa, ou eles vão terminar batendo na sua porta. Então, iniciou todo um esforço de reconquista, seja pelo lado oriental, ou seja, a Terra Santa, como pelo lado ocidental, a reconquista da Península Ibérica. Quando houve todo esse movimento de cruzadas para a reconquista, claro, os cristãos do lado de cá também têm o pecado original, também cometeram erros e crimes, mas é importante a gente ter uma visão mais realista e verdadeira das cruzadas, porque as cruzadas foram, sim, em si mesmas, uma coisa boa. Não estou canonizando tudo que os cruzados fizeram. Cometeram muitos erros. Não somente erros de maldade, erros inclusive de estratégia. O fato é que São Francisco, então, vendo a tragédia de que estão querendo reconquistar as terras, sim, na base da espada, mas quem está se preocupando com a alma desses muçulmanos? Alguém precisa ir lá para convertê-los. Então São Francisco resolveu ele mesmo embarcar. Tentou primeiro, tomado pelo amor de Cristo, tentou embarcar para ir na direção do Ocidente, ou seja, da Espanha e Portugal. Queria ir para Sevilha, para pregar o Evangelho lá na capital, né, do Califado Almóhada. Mas ficou doente e não pôde ir. Mais tarde, ele vai conseguir ir. Não para o Ocidente, mas para o Oriente, onde os cruzados fizeram o cerco de uma cidade no Egito, Damieta, e ele consegue uma permissão para ir lá do outro lado para pregar ao sultão e dizer que ao sultão que ele está com a sua alma em perigo, que ele serve a um falso Deus e que ele deve se converter.
É isso que nos contam as fontes a respeito do que fez Francisco de Assis. Querem transformar isso? Ah, não, ele foi lá fazer um grande diálogo interreligioso. Ele não foi lá fazer diálogo interreligioso, ele foi lá converter o sultão. Tanto que, uma vez que o sultão tentou oferecer a São Francisco riquezas, porque o sultão, por incrível que pareça, gostou muito de São Francisco, ficou fascinado por ele. Depois que São Francisco pregou o evangelho e o sultão não se convertia, São Francisco disse, bom, não quer se converter, paciência. Não me interessa nada de ficar aqui no seu reino com os benesses e as riquezas que você está me oferecendo. Tchau, fui. Hashtag partiu. E foi embora. Voltou para a Itália. Ele tentou converter o muçulmano. Então, só estou fazendo isso para você entender quem é Francisco de Assis e qual era o espírito do evangelho sine glossa que ele queria viver. Os biógrafos atuais de São Francisco são muito generosos em dizer, poxa vida, que maravilha, Francisco queria a pobreza, uma igreja burguesa, uma igreja rica, uma igreja do poder, Francisco queria a igreja dos pobres, etc, etc, queria o evangelho sine glossa, porque a glossa era a justificativa da igreja ter poder e ter dinheiro. Mas não vem que estou impondo uma glossa moderna a São Francisco e ao evangelho. E a glossa moderna é a seguinte: o mundo moderno, ninguém pode mais converter ninguém. Se você, católico, tentar converter o outro para vir para a verdade da igreja, você é um imperialista religioso. Você não está enxergando que você está colocando uma glossa no evangelho? Onde Jesus pede para os seus apóstolos, Jesus não diz assim, ide e dialogai. Não, Jesus diz, ide fazer discípulos, faz esse pessoal mudar de ideia, muda a cabeça deles, porque eles estão no erro. É isso que Jesus diz. Você não enxerga o absurdo de glossa que você está colocando no evangelho? Como é que você quer seguir o evangelho sem glossa? Né? Digo isso porque quando a gente vai falar dos mártires de Marrocos, não é raro você ir atrás de informações sobre os mártires e logo, logo você encontra um teólogo moderno de plantão com um caveat. Cuidado! Porque os mártires de Marrocos quiseram converter os muçulmanos, e não dá para disfarçar porque eles queriam mesmo, senão não teriam sido decapitados. Cuidado! Eles eram contra o espírito verdadeiro de Francisco de Assis. Esse é um negócio tão fora da verdade histórica de Francisco de Assis que a gente só pode dar um nome de ideologia. Né? O que é ideologia aqui no caso? É uma releitura dos fatos históricos a partir de um projeto de poder. É o que estão fazendo. Mas vamos então voltar para para o reino de Portugal, para os mártires de Marrocos, para entendermos a vida de Santo Antônio. Francisco, que nessa altura do campeonato, nós estamos em 1219, queria a conversão dos muçulmanos, escolheu 6 frades. Sim, 6. Não estou confundindo o número, não. Não são 5 originalmente, são 6. 6 frades para que fossem pregar, né, e converter os muçulmanos lá no Ocidente. E ele então mandou esses frades liderados por um frei, o frei Vital. Quando esses 6 frades, depois de um
uma longa viagem, chegaram finalmente no reino de Aragão. Para você se localizar no mapa, reino de Aragão é a parte da Espanha mais próxima da França, né? Quando chegaram lá, o Frei Vital adoeceu e não pôde prosseguir viagem. Já que ele viu que a doença dele não ia para frente, não ia para trás, ele disse para os seus 5 irmãos: olha, vocês vão para frente. Frei Berardo, que era sacerdote, você agora é o líder dos outros 4. Então foram para frente somente 5, liderados por Berardo, né? Havia 2 outros sacerdotes, Pedro e Otão, e 2 leigos, né? Acurso e Adjuto. Esses 5, ao invés de irem então diretamente para o califado árabe, eles foram até Portugal. Porque em Portugal já havia, desde 1217, uma comunidade de frades. E a rainha, esposa do rei Afonso II, o Gordo, você se lembra, né? A rainha Urraca, ela já havia interrogado os frades, porque como havia muitos movimentos heréticos, etc., etc., para deixá-los entrar em Portugal, a rainha Urraca investigou, viu que eram pessoas muito santas, muito de bem, numa época em que os franciscanos ainda não tinham sido aprovados pela Santa Sé, mas a rainha mesmo assim deixou que eles fizessem um convento, um pequeno lugar, e eles foram então morar numa capelinha dedicada a santo, atenção o nome, Antão. O nome Antão e Antônio é o mesmo nome, tá? Antão é somente a forma apocopada de Antônio, ou seja, é uma forma mais curta. É como Benedito e Bento, né? O português tem disso, faz distinções de nomes que as outras línguas não fazem. Então, por exemplo, nós temos em português Tomé e Tomás, Benedito e Bento, Antão e Antônio. São os mesmos nomes nas outras línguas. Não tem distinção, só em português que tem essa distinção. Então, enfim, foram naquela capela dedicada a Santo Antão do Deserto, santo eremita do deserto do Egito. E ali já havia uma pequena comunidade de franciscanos. De tal forma que então os nossos 5 missionários foram para o reino de Portugal, lá já tinham sido aceitos, a rainha Urraca era amiga deles. Quando chegaram lá, disseram para a rainha o que eles queriam fazer, que eles queriam ir pregar o evangelho. A rainha viu que eram muito santos e pediu que eles rogassem a Deus. Dissesse quando é que ela iria, então, morrer, que ela queria se preparar bem para a sua morte. Os frades disseram, olha, a senhora está querendo demais, né? Mas a rainha tanto insistiu, que eles rezaram. E Deus revelou para eles. É o seguinte, vocês 5 aí, vocês vão ser mártires, vocês vão morrer pela fé. Deus revelou para eles. E quando os corpos de vocês voltarem, a rainha vai recebê-los, vai estar próxima à morte dela. De fato, ela morreu em novembro de 1220. Eles foram martirizados em 16 de janeiro de 1220. Era no mesmo ano. Bom, o fato é o seguinte, Deus revelou para os 5 frades que eles iriam morrer mártires. O que é que nós, que não somos santos, iríamos dizer? Ai, meu Deus, vou morrer mártir, socorro, meu Deus, meu Deus. Eles exultaram de alegria.
Eles ficaram muito felizes. Nossa, mas que felicidade! Começaram a se abraçar, começaram a se congratular mutuamente. Que maravilha, nós vamos ser mártires, que maravilha, que maravilha. Oh, Deus, obrigado, meu Deus. Rainha, obrigado porque a senhora fez a gente fazer essa oração. Agora a gente está sabendo, nós vamos para o céu. Cara, é muito legal. E foram. Indo, então, partindo em missão, eles passaram, então, em Alenquer, onde estava uma das irmãs do rei Afonso II, né, a rainha Sancha, que depois será beatificada, Beata Sancha. E a Beata, então, os recebe, acha tudo maravilhoso o que eles vão fazer e provê que eles entrem, né, então, lá no reino dos muçulmanos. Porque, como havia relacionamento comercial, ela deu um jeito. Você faz o seguinte, vocês tiram essas roupinhas de vocês, porque essa roupa de frade vai chamar muita atenção, vocês se vestam de leigos, né? E aí vocês vão, eu embarco vocês, e vocês vão como comerciantes, né? Alenquer fica, só para se localizar, fica um pouquinho ao norte de Lisboa, ali perto, então já podiam seguir pela rota comercial, Tejo, Rio Tejo e Companhia Limitada e entrar na Espanha. Então, muçulmana, aquela parte. Eles foram e chegaram em Sevilha, a capital do califado. Quando chegaram lá em Sevilha, chegaram disfarçados e foram morar na casa de um cristão, porque, claro, era um tempo que havia uma certa trégua entre os cristãos e os mouros, né? E os interesses comerciais sempre com tensões, perigos, etc., mas havia um relacionamento comercial. E eles, então, chegaram lá em Sevilha, ficaram na casa de um cristão, foram rezar. Acontece que, rezando, Deus não deixa ninguém quieto. E disseram, não, vocês têm que pregar o evangelho. Não tiveram dúvida. Foram na sacolinha deles, pegaram o hábito de franciscano, enfiaram o hábito de franciscano e foram embora para pregar. Num dia de festa muçulmana, na mesquita principal da cidade, que depois se tornou a Catedral de Sevilha. Aí não deixam eles entrarem, mas eles querem pregar, etc e tal, isso, aquilo. Vem e começam a pregar. Não, nós queremos pregar. Então foram no palácio do califa. Nós vemos aqui que nós temos uma mensagem para o califa. O oficial chegou e disse, o que vocês querem falar com o rei? Não, só podemos dizer para ele, vocês têm credenciais? Não. Enfim, deixa entrar, não deixa entrar, deixa entrar, não deixa entrar. Finalmente o rei deixou eles entrarem e disse assim, o que vocês querem? Não, nós viemos aqui dizer para o senhor que esse povo todo aqui está seguindo essa religião falsa e eles vão terminar todos indo para o inferno. E o senhor, que é o rei, que está mantendo eles nessa religião por causa do seu poder político, o senhor mais culpado de todos vai para o inferno mais ainda do que todos. Né? Então, como eles são pedagógicos, né? Uma coisa assim. Enfim. O rei ficou indignado, mandou prender e finalmente iam ser martirizados, condenados à morte. Na prisão, o que eles fizeram? Felicidade, vamos morrer, que maravilha, vamos morrer por Cristo, que beleza, alegria. Mas acontece que, como eles, o Frei Berardo, que era o chefe, era o único que começou a aprender árabe, né, a falar árabe, ele começou a pregar também para as pessoas que vinham ter contato com o carcereiro, com o filho do rei, com o bem limitado, porque todo mundo queria saber quem eram esses loucos, eles eram tidos como loucos. E esses loucos que vão morrer, finalmente conseguiram um indulto, diz, não mata não. Né? Não mata porque não é o caso, eles são
meio doidinhos, mas não dá para deixar aqui, tem que exilar. Então, vamos exilá-los e vamos mandar então para o outro lado do mar, ou seja, para o Marrocos e para Marrakech. Então mandaram eles. Quando eles chegaram lá em Marrakech, havia sempre lá um grupo de cristãos que mantinha relacionamentos com os muçulmanos, etc e tal, mas sempre mediante grande censura, pagamento de taxas, isso e aquilo. Então, os cristãos estavam lá em paz. De repente, chega esses 5 frades empolgados com o evangelho, querendo pregar o evangelho. Evidente, começou a criar problema. Os cristãos chegaram e disseram, não, vocês estão doidos. Nós estamos quietos aqui. Por que vocês querem pregar o evangelho? Né? Inicialmente, os muçulmanos estavam até levando de boa. Porque como eles eram muito santos e inflamados de amor por Cristo, aquilo parecia para os árabes um negócio assim meio exótico. Negócio do outro planeta, assim, as pessoas vestidas de forma diferente, falando, etc. Só que aquilo estava começando a encher a paciência, porque o Berardo, com o árabe mastigado dele, ficavam lá na cidade, pregando, falando, dizendo, etc. E, finalmente, começaram novamente a ser perseguidos, aprisionados. Mais uma vez se repete a história e o chefe lá daquela região, que era o emir da região, o título que se dá a ele nos livros históricos era chamado de Miramolim, né? Mas Miramolim é uma adaptação para os ouvidos portugueses de Amir al-Munimin. Mu'minin, perdão, é até difícil. Ou seja, Amir, o emir, o chefe dos crentes. Ele é o organizador ali dos fiéis, dos que creem. Então, o Miramolim falou lá com os cristãos e disse, olha, vocês mandam esses caras embora daqui, porque está começando a criar confusão social. E o Dom Pedro, então, começou a ver um jeito deles irem embora. Vamos nos lembrar quem é Dom Pedro. Dom Pedro é o infante irmão do rei Afonso II, não é? Que tinha brigado com o irmão dele para defender o direito das suas irmãs, rainhas, herdeiras, rainhas só de título, muito ligadas à igreja. Só que ele brigou com o irmão, foi para o exílio e terminou como soldado vendendo seus serviços em Marrakech, como mercenário. Então, Miramolim chegou e disse para o Dom Pedro, some com esses caras daqui. Cai fora. Pois bem, para fazer de uma longa história, uma história breve, colocaram os frades numa caravana para ir embora. Os frades, o que fizeram? Fugiram. Voltaram. De repente estão eles lá pregando outra vez, dizendo, vão, converte, pessoal, desse jeito vocês vão para o inferno, vocês não podem, etc e tal. Aí, novamente aprisiona. Manda outra vez embora. Aí a caravana se perde no deserto com tempestade de areia, passam sede, terrível situação, não conseguem, vão morrer todos de sede. Vão morrer de sede, acabou, estamos perdidos, a caravana inteira perdida. E aí o Frei Berardo chegou e disse, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro.
pegou uma vara, cavucou no chão e brotou água. Encheram os cântaros, deram de beber aos animais, todo mundo bebeu, etc e tal. Vocês entenderam quem é o Deus verdadeiro? Muito bem. Água. Fecha a torneira. Fechou. Acabou a fonte. Pronto. Aquilo impressionou enormemente. Eles viram que não estavam mexendo com... Não eram doidinhos. Era gente que tinha algum poder divino. Então, quando voltaram para Marrakech, depois desse grande milagre, eles começaram a ser mais respeitados. Só que a insistência deles na pregação do Evangelho tanto fez que finalmente o Miramolim chegou e disse: não, desse jeito vamos ter que realmente condená-los à morte. Então, os 5 frades foram condenados à morte, simplificando um pouco as coisas para não encher tanto de detalhes. Eles foram condenados. O próprio Miramolim, com sua cimitarra, foi e cortou a cabeça deles. O Dom Pedro arranjou um jeito de levar os corpos de volta para Portugal. Não sem antes os muçulmanos tentarem dar um fim nos corpos, queimar, o corpo não queimava, etc, etc. Quando finalmente pegaram os corpos e levaram para Portugal, é evidente, mártires cristãos. Ao contrário do nosso mundo, da nossa época, as pessoas podiam não ser santas. Mas, gente, sabe qual é a diferença da sociedade daquela época? Eles tinham fé. Eles criam mesmo. Eles não eram cristãos de brincadeira. Então você está diante de 5 mártires. Aquilo foi uma exultação social. A rainha Urraca, que tinha recebido a revelação deles de que eles seriam mártires e que ela depois morreria logo em seguida, foi ao encontro dos corpos e então os corpos foram sendo levados para dentro de Coimbra, até que eles encontraram o seu sepultamento definitivo. Onde? No convento, onde estava o nosso amigo Padre Fernando. Ou seja, o cônego Fernando, cônego de Santo Agostinho, futuro Santo Antônio. Claro, aqui aconteceu essa grande transformação interior. Santo Antônio se encontrou ali com homens que tinham realizado o que o coração dele, ardente do amor de Deus e do zelo de Deus, já pedia há muito tempo. Radicalidade, entrega, o amor de Cristo até o derramamento do próprio sangue. E ali, então, acontece a decisão de entrar para a ordem dos franciscanos, mas isso nós precisamos de mais tempo para explicar o resto da vida de Santo Antônio. E nós veremos nos próximos vídeos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.